Começa agora na Rádio Universitária 96,9 FM, o programa Conciliando as Diferenças. Notícias do Poder Judiciário, entrevistas com autoridades e prestação de serviços. Conciliando as Diferenças, agora no seu rádio. Conciliando as Diferenças. Boa tarde, eu sou Sérgio Bringel e hoje, 20 de abril, quarta-feira, estou eu aqui, nós vamos juntos até às 18 horas com o seu programa de todas as quartas-feiras, Conciliando as Diferenças. Um abraço para toda a comunidade acadêmica da Unifap, para todos os ouvintes que estão hoje nos bairros, na sua casa, no seu trabalho. A gente quer deixar um abraço especial mesmo, bem apertado para vocês. Mas esse abraço apertado, hoje eu estou muito feliz, né? Porque eu estou feliz que 20 de abril é dia do aniversário também da minha colega, da querida, meu Deus do céu, estou muito feliz. Sônia Ribeiro, parabéns para você, Sônia. É mais uma vez aqui de novo com nossos ouvintes no programa Conciliando as Diferenças. E hoje realmente é um dia especial, Sérgio. É o dia que eu estou completando primavera. São 23 anos só. Poxa, bem mais. Eu não tenho parabéns, Celso, hoje? Tem parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de Tem, claro que tem parabéns. A musiquinha do parabéns vem pra você, e cheio de palmas, viu? Porque você merece palmas, né? Porque você, além de estar fazendo aniversário, você está trazendo novidades, nossa, boas demais, né? No último encontro que aconteceu de 14 e 15 na cidade de Cuiabá, capital do Mato Grosso, onde você foi participar do terceiro Fonamec. Você foi para lá, levou 4 práticas, que a gente pode chamar de práticas, para a gente aqui do Judiciário seriam práticas, mas seriam 4 programas desenvolvidos pela Justiça do Amapá, que estão sendo implantados aqui, e que o pessoal ficou encantado, não foi isso, Sônia? É verdade, Sérgio. Aí, de qualquer maneira, um abraço aí para os nossos ouvintes, mais uma vez. Estamos aqui para falar um pouco sobre o Fonamec. Fique ligadinho no programa, porque hoje ele tá quente, viu? Tá quente porque é meu aniversário e tá quente porque tem muita notícia. Tá recheado, viu, Sérgio? Então não sai daí, a gente volta já já. parabéns pra você nessa data querida. Conciliando as Diferenças. Juizado Especial Virtual, inaugurado em 5 de março de 2012, se tornou referência de avanço tecnológico com processos integralmente virtuais. As reclamações cíveis são recebidas nos postos Superfácil e a tramitação é regulada pelo sistema Tucujuris. 5 varas integram o Fórum Virtual, primeira, segunda e terceira vara dos juizados cíveis, uma vara do Juizado Especial de Fazenda Pública e uma vara do Juizado da Micro e Empresa de Pequeno Porte, localizado no centro de Macapá, na Avenida Pátrio Júlio Maria Lombardi, esquina com Odilardo Silva. O atendimento é das 7h30 às 13h30. Juizado Especial Virtual, um marco divisor na história do acesso efetivo do cidadão à justiça brasileira. Conciliando as Diferenças. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Bem, estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças, e como a gente falou no bloco anterior, a gente vai falar um pouco do terceiro Fonamec que aconteceu em Cuiabá, capital do Mato Grosso, onde a nossa colega Sônia Ribeiro, junto com a coordenadora do NUPEMEC do Tribunal de Justiça, que é a juíza Joenilda Lenze, estiveram lá representando a nossa justiça estadual diante de outros tribunais, e apresentaram os nossos programas desenvolvidos aqui. E ela vai contar para a gente mais ou menos como é que foi. Mas antes, Sônia, para o nosso ouvinte entender, qual é realmente a missão do Fonamec? Para que ele existe? O que foi tratado lá? Olha, Sérgio, o Fonamec, que é o Fórum Nacional da Mediação e Conciliação, ele foi formado em 2014, dezembro de 2014. O Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que cuida da administração do judiciário e também sobre as práticas autocompositivas que são promovidas pelo judiciário e pelas câmaras privadas, ele então convocou os presidentes dos núcleos para um encontro. A partir desse encontro, surgiu da plenária
a possibilidade de se criar, então, esse Fórum Nacional para discutir a política de conciliação do país. Então, ele congrega todos os tribunais através dos seus núcleos permanentes e ainda o Conselho Nacional de Justiça através do representante, que é o conselheiro Emanuel Campelo, que é presidente da Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania. Então, ele tem uma missão importantíssima, que é trabalhar a política em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça e com a Secretaria Nacional, toda a política para os estados relacionadas aos métodos autocompositivos. E esse fórum é tão poderoso que ele baixa resoluções, ele baixa enunciados, ele convoca os membros, que são os membros presidentes e coordenadores do NUPEMEC, e a partir daí se discutem essas novas implantações, como vai funcionar, como é que a política vai ser desenvolvida, e principalmente é um espaço para que cada tribunal diga o que está fazendo nessa área. E isso serve para nós, Sérgio, você pega o que tem de bom e leva muita coisa boa. Então, a troca de experiência que te permite a participação em um fórum dessa magnitude é primordial, porque de lá nós trouxemos muita coisa boa, mas nós deixamos muitas raízes plantadas lá também. Foi tratado lá especificamente um dos temas que foram abordados nesse evento, parece que foi também o novo CPC, não foi isso? Exatamente. E o que deu para a gente perceber, Sérgio? Nós conversamos aqui no programa, em programas anteriores, sobre o CPC. Nós nos adiantamos aqui, fizemos verdade. Em 2015, nós fizemos todo um apanhado sobre a lei da mediação, que entrou em vigor em dezembro, e mesmo antes de entrar em vigor o Código de Processo Civil, nós já vínhamos tratando sobre a política que foi implantada dentro do Legislativo, através da edição da Lei 13.105, que é o novo Código de Processo Civil, e o programa se adiantou, então nós saímos muito na frente. E você, que é o nosso ouvinte, pôde ter contato com essa nova legislação que vinha surgindo, e a gente dizia, olha, o tribunal está se preparando, o tribunal está preparando mediadores, o tribunal está formando instrutores. E nós vínhamos conversando sobre isso, já adiantando. E quando nós chegamos lá no fórum, o que deu para a gente perceber? Que os tribunais também estão perdidos, Sérgio. Cada tribunal está com dificuldade para implementar esse novo ritmo que foi trazido pelos artigos 334 e 335 do Código de Processo Civil. E essa dificuldade não é só nossa da Amapá, ela é também dos outros tribunais do país. No sentido de que nós precisamos aparelhar os sejusques, que são as centrais de conciliação. Nós precisamos ter um quadro mínimo de conciliadores e mediadores formados de acordo com o que reza a legislação. Então, esse é um ponto principal que nós precisamos começar a pensar de que forma isso vai ser implantado aqui. Porque é um novo ritmo de trabalho implementado pelo novo CPC. E que será agora tratado pelos juízes das varas cíveis, família, qualquer seara do direito, agora vai ter que trabalhar com o novo CPC. Então, o nosso tribunal, ele tá um pouco à frente. Essa foi o que nós trouxemos de lá, essa nossa visão, no sentido de que, embora também estejamos engatinhando nesse novo modelo, mas a gente já vinha vislumbrando desde sempre essa possibilidade. Então, isso serviu para que a gente pudesse trazer alguns modelos de lá, de como vai funcionar esse Sejus, que é essa nova audiência, e também podemos dizer para eles o que nós já tínhamos feito, inclusive através do programa aqui, Conciliando as Diferenças. Quantos tribunais participaram? Todos os tribunais do país. De norte a sul, de leste a oeste do país, estavam representados. Então, nós pudemos encontrar com pessoas que eram lá do Chuí, e nós aqui do Amapá, do Oiapoque. Então, nós conseguimos fazer esse encontro de todos os tribunais. E houve um momento dentro do FONAMEC que houve a discussão sobre os enunciados, que são aquelas normas que vão direcionar a atividade dos sejusques e dos NUPEMECs do país. E nessa discussão nós tivemos vez e voz. Infelizmente nós não conseguimos conduzir todo o trabalho, porque a hora se estendeu muito e tinha toda uma programação. E nessa programação, acabamos fazendo o acerto de que nós daríamos continuidade às discussões, tanto da resolução que vai instituir a remuneração de conciliadores e mediadores,
quanto os enunciados do FONAMEC que precisam ser colocados e publicados. Então, essa reunião ficou para o dia 28 agora de dezembro, em Brasília, lá na sede do Conselho Nacional de Justiça, para que a gente possa, então, trabalhar essas questões de maneira mais pontual, em um único dia. Todos os NUPEMECs estarão lá reunidos, e nessa viagem quem vai representando o tribunal é a desembargadora Sueli Pini, que é a presidente do tribunal e também a presidente do NUPEMEC. Eu também vou acompanhando, porque eu estou na secretaria do NUPEMEC, e vamos lá para discutir, debater e dar a nossa opinião aqui do Amapá, para deixar, então, sedimentado esse enunciado, para que eles possam ter validade jurídica no cenário brasileiro. Sônia, outro ponto importante que eu observei no folder que tem as apresentações, seriam aqui no caso, tem sobre o evento, que fala que a programação dele apresentou aqui o seguinte: 6 tribunais apresentaram programas. É impressionante porque você falou que todos participaram, né? Então suponho que sejam 27 tribunais, né? Só 6 apresentaram projetos. E o Amapá, o Tribunal de Justiça, cada um desses levou 1. Nós levamos 4. Isso chamou a atenção do pessoal lá, não? Sim, Sérgio, com certeza. Então, essa participação dos tribunais, quando nós recebemos o convite para participar do FONAMEC, eles perguntam se nós temos práticas a apresentar. E nós, então, mandamos 4 principais práticas nossas. Dentre as muitas que nós desenvolvemos, foram selecionadas pelo NUPEMEC 4 práticas, que foi o Programa Conciliando as Diferenças, as audiências concentradas do PROCON, que são feitas aqui ao vivo, né, no nosso programa, o nosso programa de mediação escolar, que é o que leva técnicas de mediação para as pessoas que atuam no segmento da escola. E também nós falamos sobre as semanas estaduais da conciliação, que é uma prática nossa já desde 2013, que a gente já vem desenvolvendo. Já fizemos mais de 20 semanas, estamos aí caminhando cada vez mais. E isso gerou uma curiosidade muito grande. Como que vocês vão conseguir fazer? Nós temos 20 minutos para apresentar. Como que nós vamos apresentar, então, todas essas práticas em 20 minutos? Então, o Tribunal de Justiça desenvolveu um vídeo institucional, fazendo um resumo de cada prática. Ele tinha uma duração de 8 a 10 minutos, e em seguida a juíza Joenilda Lenze, que é a nossa coordenadora do Sejusc, fez uma explanação de mais 10 minutos, e foi assim emocionante. Nós fomos aplaudidos de pé, as pessoas então ficaram encantadas com o que viram, e perceberam que nós aqui no extremo norte do país, com toda a nossa dificuldade de chuva, de vento, de situação financeira, de localização geográfica difícil, mas nós aqui mostramos lá que nós trabalhamos muito com conciliação e com mediação no estado do Amapá. Então, isso foi muito claro, as pessoas ficaram embebecidas com o que viram e com o que ouviram ao final. E quando nós terminamos, nós ainda distribuímos esse vídeo institucional, fizemos cópia para todo mundo, e foi assim uma procura imensa. Eles queriam conhecer, queriam saber telefone, os nossos e-mails. Pô, que bom, Sônia. E todos vieram nos parabenizar pela nossa criatividade, pelo nosso empreendedorismo nessa área, porque eles disseram, olha, não tem, eu consultei, Sérgio, em todos os tribunais que estavam ali, nenhum tem um programa de rádio. Nenhum faz conciliação. Ninguém teve essa ideia, né? Não. Impressionante, né? E essa disseminação da cultura de paz, da cultura de pacificação e dos métodos alternativos é exatamente um dos objetivos do Conselho Nacional de Justiça. E nós estamos dando vazão a isso de uma maneira muito leve, muito tranquila, porque o Tribunal de Justiça ele agora é uma referência nacional em termos de comunicação no aspecto da difusão da cultura de paz. Tá, e o que você atribui tantos tribunais importantes, como de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, grandes tribunais, Minas Gerais, irem para um encontro desse e estarem tão atrás da gente, que fica bem aqui no extremo norte do país, como você falou, com todas as dificuldades que temos, e eles não apresentarem nenhuma prática. A que se deve isso, Sônia? Porque é estranho, né? Nós temos várias, nós só levamos 4, né? Mas temos mais ainda, né? Se mais tempo tivesse, mais tempo falaríamos, né, Sérgio? Porque falar daquilo que você verdadeiramente realiza é diferente do que você contratar alguém ou chamar um juiz para ir lá falar de uma prática.
Não, a doutora Joanilda falou com propriedade daquilo, porque é o que nós fazemos. Então, falar do programa Conciliando as Diferenças é simples e fácil e flui, porque é o que nós fazemos, Sérgio. Então, foi muito tranquilo, nós conseguimos desenvolver muito bem a parte da apresentação, e isso gerou neles uma sensação de credibilidade e confiança. E a palavra que eles disseram lá para nós foi a palavra criatividade. Então, o Amapá é muito criativo, o Amapá sempre teve à frente. A gente, mesmo antes, quando nós tínhamos ainda essa prática conciliatória em juizado especial, a gente sempre saía na frente, de verdade, com a justiça itinerante. Começamos a fazer o programa Justiça Preventiva na Escola, que hoje é a mediação escolar. Então, esse nosso empreendedorismo foi o que mais chamou a atenção mesmo das pessoas que estavam presentes no evento. Um fato importante que você falou há pouco, que é justamente que foi discutido também a remuneração de mediadores e conciliadores. Foi dito lá, tem alguma ideia do que vem pela frente, né? Tem, Sérgio. O Conselho Nacional de Justiça, ele está trazendo o Código de Processo Civil diz que a remuneração de conciliadores e mediadores deverá ser estabelecida pelos tribunais, com parâmetro do CNJ. E hoje o CNJ ele já tem estabelecido um parâmetro para conciliadores e mediadores. A ideia é trabalhar por hora. Ele vai ganhar de acordo com a atividade que ele desenvolver. E esse valor eles estabeleceram da seguinte forma, Sérgio. Você tem o mediador simples, aquele que está em início de carreira. Você tem o mediador, aquele que já tem alguma experiência, e ele é considerado médio, e você tem o top, que é o extraordinário, aquele que já faz muitas conciliações, já tem muito tempo de estrada, e esse aí ele já pode, então, cobrar um pouco mais. Então, essa cobrança de honorários será de acordo com a experiência que ele trouxer, naquilo em que ele puder, então, desenvolver com as partes. Como agora a mediação é uma escolha das partes, é muito importante que as pessoas entendam que agora eles deverão ser remunerados porque são profissionais, de acordo com o que diz o novo CPC. Tá, e Sônia, só para a gente fechar, né? Esse encontro também foi tema de notícia do portal do Conselho Nacional de Justiça. E o Amapá foi mais uma vez referenciado nesse portal, falando dessas práticas, né, inclusive com depoimentos de outras autoridades elogiando o trabalho executado que tem à frente a nossa presidente do tribunal, a desembargadora Sueli Pini. Como é que você vê isso também? Olha, o conselheiro Emanuel Campelo, quando nós chegamos até ele lá e dissemos que éramos do Amapá, ele disse: eu tenho muito apreço pelo Amapá. Eu recordo que o Amapá, quando vocês instituíram o programa lá do Conciliando as Diferenças, nós recebemos de vocês um DVD contendo os primeiros programas. E ele colocou uma fala muito interessante na reportagem que saiu, que eu achei maravilhosa. Eu queria pedir permissão para que a gente pudesse colocar aqui a fala do conselheiro. Ele diz assim: em um estado com grandes distâncias e poucas vias de transporte acessíveis, o rádio se mostrou excelente ferramenta para conseguir falar com a população daquele estado e contribuir para o fortalecimento da cultura de paz. De maneira suave e próxima, esses servidores estão mudando a realidade da justiça brasileira. Então, isso é a fala de um conselheiro que cuida exatamente de uma comissão específica sobre conciliação no país. Sinal de que o tribunal, embora ele esteja aqui no extremo norte, aqui no meio da Amazônia, né, no Rio Amazonas, esquina com a linha do Equador, nós estamos produzindo conhecimento através do rádio. Essa fantástica e contagiante ferramenta que traz para nós essa possibilidade de trocar, né? Porque a gente tem interação, o ouvinte liga para nós, o ouvinte manda mensagem e a gente consegue entender até onde nós estamos fazendo esse alcance dessa população. Bem, Sônia, mas quem vai falar sobre isso no próximo bloco é uma convidada especial que vai falar ao vivo com a gente, direto de Cuiabá, Mato Grosso. Ela é coordenadora do NUPEMEC, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, e ela vai falar para a gente um pouco como é que foi esse FONAMEC e qual é a impressão dela, entende? A avaliação dela da apresentação da equipe do Amapá que esteve lá. Então não sai daí, tá imperdível. A gente volta já já. Conciliando as Diferenças.
Dengue, o perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Vamos fazer a nossa parte. A Justiça do Amapá aderiu à campanha de combate à doença, unindo forças com várias instituições, como Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Justiça Federal, Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado, Governo do Amapá e Prefeitura de Macapá. Combater a dengue é um dever seu, meu, nosso. Estamos de volta com seu programa Conciliando as Diferenças e agora vamos ter uma entrevista especial diretamente de Cuiabá, Mato Grosso, com a colega Valéria Vieira, que é do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, que vai falar um pouco sobre o terceiro FONAMEC, que aconteceu inclusive na cidade do Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, capital do Mato Grosso, e ela vai contar pra gente como é que foi o evento e falar com o que ela achou das apresentações, das práticas apresentadas pelo Tribunal de Justiça no encontro. Boa tarde, Valéria. Boa tarde. Tudo bem, Sérgio? Tá tudo ótimo, Valéria. Valéria, esteve aí nesse evento a Sônia Ribeiro, que é a nossa colega que faz o programa Conciliando as Diferenças, e ela foi representando o Tribunal de Justiça. E ela levou 4 práticas que estão sendo utilizadas pelo tribunal no que tange a parte de mediação e conciliação. O que você achou? Olha, o terceiro FONAMEC foi surpreendente para nós, que sediamos aqui esse ano, com a participação de ministros, embargadores, juízes, coordenadores dos SEJUSCs, gestores, mediadores e conciliadores, todos envolvidos nessa tão grande e nobre causa da pacificação social. E tivemos grandes painéis apresentados por vários estados. E nós ficamos embevecidos com tantas boas práticas que têm acontecido pelo nosso país. E uma delas que eu fiquei encantada e que é muito inovador para mim é o programa radiofônico Conciliando as Diferenças, que foi apresentado aqui pela juíza do Tribunal de Justiça do Amapá, que é a doutora Jainilda, que esteve junto com Sônia Ribeiro e nos passou esse grande projeto que vocês apresentam aí no estado de vocês. Valéria, por exemplo, você falou que ficou encantada com esse projeto, né? Sobre o programa radiofônico. Qual é a visão que vocês têm, por exemplo, quando você viu, foi apresentado um vídeo, né? Aqui a gente faz literalmente a conciliação ao vivo, no ar, para que as pessoas possam ter noção do que é uma conciliação, né? Então isso, às vezes, incentiva aquelas pessoas a tomarem essa decisão em vez de ir para uma via judicial. O que você achou? Eu achei fantástico e muito inovador. E é incrível porque isso transmite para a população o que o judiciário tem feito para difundir a pacificação social. Que nessa oportunidade as pessoas ficam sabendo de que forma se conduz uma mediação, uma conciliação nesses moldes, transmitindo para elas todo o cuidado humanizado, diferenciado do Poder Judiciário e demonstrando que são capazes as partes de construírem consensualmente o destino de suas ações. Empoderamento das partes é uma técnica que a gente utiliza que se chama empowerment, para que as partes consigam perceber que são capazes de resolver os seus problemas. Valéria, através do diálogo. É incrível, mas, por exemplo, agora você está participando ao vivo, né? Daquilo que você viu, que foi apresentado no painel, você agora está participando ao vivo. E daqui a pouco, quando nós encerrarmos, os nossos ouvintes que estão de norte a sul do país, né, ouvindo esse nosso, que a gente também está na rádio web também. Então, a gente tem certeza absoluta
que quando você acabou de falar que as pessoas, quando escutam o nosso programa e ouvem uma conciliação, elas mudam totalmente de entendimento em relação a isso. Porque muitas acham que é difícil, que é complicado, que não resolve. Quando elas veem a solução, a demanda que ela parecida com a dela ser resolvida em questão de minutos, porque a gente resolve em questão de minutos. Então isso tem tido um resultado fantástico. E agora você está ao vivo, falando com todo esse pessoal aqui. Então, Sérgio, eu acho incrível essa via de difusão do nosso propósito, que é da humanização, né? Através da pacificação social pela humanização. Nós estamos agora num momento em que as pessoas precisam se entender e o diálogo é a melhor forma possível. E as pessoas não estão habituadas a dialogar, não estão acostumadas a uma ouvir e a outra falar, e nesse clima de respeito conseguirem, entre elas mesmas, vislumbrarem as soluções daquilo que para elas, antigamente e nos moldes anteriores propostos pelo poder, seria decidido por um terceiro. Então, essa é uma nova cultura que não tem mais volta e contagia a todos essa energia para que as pessoas consigam vislumbrar que são capazes de resolver os seus problemas e que são vistas com amor, com respeito e que consigam consensualmente sanar ali os seus problemas e quando outros vierem também serão capazes, sem ter necessidade de ajuizar uma nova ação no judiciário. Bom, a gente só tem a agradecer a você, Valéria, pela participação em nosso programa e espero poder um dia você vir aqui para poder ver de perto esse trabalho inovador, poder ver esse trabalho. O vídeo institucional foi muito bem feito, que vocês trouxeram para nós aqui, e isso nos estimula a ver que tem um novo campo pela frente que até então, por nós, eu em particular, não vislumbrava. É incrível. Vocês estão de parabéns, estão bem à frente de muitos estados e isso nos estimula a continuar acreditando em prol da nossa causa, que tem pessoas que têm esse novo olhar e com o mesmo propósito, que é humanizar. Um abraço a todos do estado do Amapá, Sérgio, em especial a Sônia Ribeiro, a doutora que é a juíza daí, Joenilda, e desejar muito sucesso para vocês. Estão, então, avante da frente desse trabalho, difundindo para nós um programa novo, mas com o mesmo propósito. Mas você vai dar esse olá bem próximo, porque a Sônia está aqui do meu lado, ela vai falar com você. Oi, Valéria. Oi, querida. Tudo bem, obrigada por você nos atender, obrigada por ter participado conosco desse programa maravilhoso, de construir conosco essa difusão dessa nova cultura de paz, e que o rádio nos ajuda muito a fazer isso aqui na nossa terra Tucuju, em que todas as pessoas nesse horário estão ligadinhas aí no programa. Obrigada de coração pela recepção que vocês nos deram. O povo cuiabano maravilhoso nos tratou com uma receptividade brasileiríssima. E eu só tenho a agradecer mesmo por tudo que o Mato Grosso fez, por todas as pessoas que participaram aí do terceiro Fonamec. Muito obrigada. Obrigada eu, Sônia Ribeiro. Você é um anjo de luz, assim como o Sérgio e todas as outras pessoas que estão à frente desse poder, que buscam disseminar essa cultura através desse programa radiofônico, que é incrível. Fiquei encantada e quero ter a oportunidade de ir aí em loco, verificar e poder, às vezes, aqui também implantar nesses moldes. Parabéns a todos. Bom, é isso aí. Com vocês, Valéria Vieira, falando com a gente diretamente de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Ela é coordenadora do Fonamec, do NUPEMEC, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Então a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já. O
O Juizado Especial Norte se tornou uma referência da justiça mapaense para os moradores dos bairros dessa imensa região, que se estende até as divisas dos municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande. As demandas mais comuns são relacionadas às queixas de instituições bancárias, cobrança de dívidas, indenizações por danos, possessórias, entre outras. Localizado na rodovia Tancredo Neves, bairro São Lázaro, o Juizado Especial Norte possui uma equipe qualificada que está à sua inteira disposição. O horário de atendimento é das 7h30 às 13h30. Justiça do Amapá, cada vez mais perto do cidadão. Conciliando as diferenças. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças. E, Sônia, a gente acabou de ter uma participação especial dessa grande profissional, que é a Valéria Vieira, que é do NUPEMEC do Mato Grosso, é coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais e Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. E ela, ela ficou encantada mesmo, né? Ela está literalmente entusiasmada com o nosso trabalho. Eu fico muito feliz porque tudo começou, né, Sônia? A gente tendo essa ideia e veja só, uma coisa simples e que todos estão reverenciando, os outros tribunais estão falando bem dessa nossa prática. Não dessa, mas também de mediação escolar, como outras que o tribunal costuma realizar. Aí eu te pergunto, como é que você vai fazer uma análise desse elogio, dessas ações, inclusive do próprio NUPEMEC em si e do FONAMEC? Sérgio, é contagiante mesmo. Quando a gente fala de mediação e conciliação, e a gente começa a ver o resultado disso, e o programa Conciliando as Diferenças, ele é o resultado de uma ação do NUPEMEC. Isso surgiu numa reunião e da necessidade de levar ao cidadão essa informação, esse conhecimento técnico, numa linguagem leve, solta, uma linguagem de rádio, que você colabora muito para que a gente consiga chegar até o nosso ouvinte. Então, é só agradecer mesmo a Valéria por ter participado conosco e dizer que ela foi só uma das que nós contagiamos. Nós deixamos muitas sementes, Sérgio, lá. E essas sementes eu tenho certeza que vão deixar frutos. Mas fazendo um resumo aqui do que foi o nosso FONAMEC, eu queria destacar a presença de autoridades muito importantes, como o conselheiro Manuel Campelo, que coordena esse trabalho no Conselho Nacional de Justiça. Tivemos também a presença do desembargador José Neves Amorim, que já foi conselheiro do CNJ e também é o presidente do NUPEMEC do Rio de Janeiro. Do desembargador Roberto Portugal Bacelar, que foi o iniciador disso junto com o André Goma, e ele agora é desembargador lá no estado do Paraná, no Tribunal de Justiça do Paraná, e também do nosso André Goma, que é o nosso professor, foi quem trabalhou toda a formação dos instrutores e de mediadores desse país. E o doutor Hildebrando da Costa Marques, que é o juiz auxiliar da vice-presidência do Mato Grosso, Tribunal de Justiça de lá, e é o coordenador do NUPEMEC também. Ele coordena e preside o NUPEMEC do Mato Grosso. Então, essas pessoas, em conjunto com todos que passaram, com todos os palestrantes, trouxeram grandes coisas para nós lá do nosso FONAMEC. Então, eu vou destacar aqui algumas. Então, o professor André Goma falou a respeito da emenda número 2, que trata sobre os cursos de conciliadores e mediadores judiciais, os requisitos necessários, e o mais importante dessa palestra dele, Sérgio, foi que não se admite mais agora conciliadores e mediadores que não tenham formação. Como assim? Explica melhor. Já que profissionalizou, é uma profissão, então ele tem que ter formação completa. O curso de 40 horas, o estágio supervisionado agora de 60 a 100 horas, e especialmente formação superior a mais de 2 anos, e para que ele possa, então, começar a atuar com mediação judicial. Eu posso fazer uma pergunta, Sônia? Pode ser. No caso, aqueles que fizeram antes, quem teve a oportunidade de fazer antes de entrar em vigor o novo CPC, fez, e, por exemplo, que não tinha... por exemplo, a formação que você fala é a formação que o curso que vocês aqui do tribunal. Também, formação superior com curso reconhecido pelo MEC. Isso. Então, essas pessoas que fizeram o curso anterior estão garantidas. Nós criamos uma modalidade aqui no estado do Amapá, e nós até compartilhamos isso no FONAMEC, que é a modalidade do conciliador-mediador precário, que é aquele que preenche uma parte dos requisitos, mas ainda não tem a formação superior em curso reconhecido pelo MEC há mais de 2 anos. Então, para essas pessoas, elas não perdem a certificação, mas ela fica condicionada
até que ela venha completar, então, esses 2 anos. Ela atua como mediador precário, auxiliando os nossos mediadores formados nas conciliações e nas mediações. Para aqueles que já têm os 2 anos, já completaram os 2 anos, é só retornar no PMEC, trazer a comprovação que nós fazemos a certificação definitiva, lembrando que a resolução prevê também que seja feita reciclagem de 2 em 2 anos. Então, você nunca vai ser um mediador 100%. Você vai estar sempre em reciclagem. Então, o que vai acontecer? De 2 em 2 anos, você tem que submeter a sua certificação ou no PMEC para que você faça um novo curso, uma nova... E revalidar. Revalidar sempre. Então, ele é um curso com revalidação de 2 em 2 anos. Tá, e você estava dando continuidade, você falou da profissionalização, devido agora que está profissional. Continue, que você estava falando. Nessa profissionalização, o professor André Goma também trouxe essa resolução que vai tratar da remuneração. Ela ainda não foi finalizada, porque nós fizemos algumas alterações lá no FONAMEC, e vai ser submetida essa reunião do dia 28, que eu falei anteriormente, para os presidentes no PMEC, e aí sim ela vai ser editada e publicada para que todo o Brasil passe a adotá-la como parâmetro para conciliadores e mediadores. Pra você ter uma ideia, a mediação mais simples hoje ela vai custar em torno de R$50. A simples. E a máxima vai custar em torno de R$1.500 a R$2.500 a mediação feita por um profissional top. Então, esse parâmetro que o Conselho está dando, ele vai ter que se adequar às realidades locais. Cada tribunal vai fazendo as Você está falando de R$50 que o uma conciliação simples. O mediador e o conciliador vão ganhar em relação a isso. Sim, exatamente. Porque é a remuneração. Então, como ele vai ganhar, em alguns tribunais vai ser por ato, em outros tribunais vai ser por hora, e cada tribunal vai se adequando, de sorte que tem que ter profissionais atuando só com conciliação e mediação. O limite que você falou, de 50 a quanto? A R$2.500. Essa vai ser a média. Então, veja que ele também não pode ganhar, vai ter um número de horas por dia, ele não pode ganhar acima de um analista judiciário, que é o valor máximo pago de um servidor do Tribunal de Justiça, é o salário do analista judiciário. Que está em torno de? Acho que R$6.500, mais ou menos. Certo. Essa é a média. Uma outra pauta que foi tratada lá foi do desembargador Roberto Bacelar, que ele falou a respeito da mediação e o sentimento de justiça. O quanto a mediação provoca isso nas pessoas que são mediadas. Então, quando elas saem de uma sessão de mediação, elas têm essa sensação de que foi feita verdadeiramente a justiça. Não aquela justiça de uma decisão judicial imposta, mas aquela decisão judicial a partir da participação efetiva dos envolvidos no conflito. Em seguida, nós tivemos, então, a apresentação dos painéis. E o Tribunal de Justiça do Sergipe trouxe um programa que eles chamam lá de Conciliar no Trânsito. O que eles fizeram? Eles fizeram uma parceria com a secretaria que cuida da parte do trânsito, que organiza o trânsito, Secretaria Municipal lá da capital de Sergipe. E lá eles, então, desenvolveram um programa que utiliza via smartphone, e quando acontece um acidente de trânsito com dano material, o agente de trânsito vai lá e faz, ele foi capacitado pelo tribunal e ele promove, então, a conciliação na hora e utiliza essa ferramenta do aparelho celular, que é ligada diretamente ao sistema do Tribunal de Justiça e submete a homologação do juiz coordenador. Então, é uma pré-processual feita no smartphone, entendeu? Né? É uma prática muito boa, porque eles usaram a mão de obra do próprio município, que é quem atende no trânsito, é a autoridade de trânsito, então ele tem todo o know-how para fazer essa conciliação. Depois veio o Tribunal de Justiça do Goiás, eles trouxeram, então, uma prática chamada Mediária Divino, em que eles fizeram uma parceria com todos os níveis de religiosidade que existia lá. Eles, então, chamaram o pessoal do candomblé, eles chamaram o pessoal da católico, chamaram os evangélicos, os diversos segmentos evangélicos e capacitaram para que esses líderes religiosos pudessem, então, fazer as conciliações no âmbito da própria igreja. Então, por exemplo, a Igreja Católica, que foi a primeira que fez lá a parceria, eles institucionalizaram um Sejusc dentro da igreja, porque esse líder religioso é a primeira pessoa que a comunidade procura para resolver o seu problema. Então, ele, empoderado de técnicas, e os seus auxiliares poderão resolver o conflito lá mesmo, sem nenhum problema. Se houver necessidade de homologação de eventual acordo, aí eles utilizam, então, na forma pré-processual e submete, então, a homologação do juiz coordenador. Agora, você me colocou uma dúvida. Em matéria de remuneração, por exemplo, esse líder religioso, ele pode receber? Pode, Sérgio, eles podem receber sim, desde que seja numa câmara privada, o que não é o caso. Quando o Sejusc vai até lá
e capacita esses líderes comunitários, ele está disseminando a cultura de paz. Então, esses líderes religiosos atuam de forma voluntária junto ao Sejusc e eles vão fazendo, porque eles também têm interesse em resolver os conflitos das comunidades, porque são conflitos que as pessoas não conseguem nem frequentar a igreja de tão problema que é. Então, eles diminuíram muito isso, trouxeram mais fiéis para a igreja e todos ganharam. Ganhou o tribunal, porque menos demanda, né? E ganhou também a própria comunidade, porque tem no líder religioso a sua maior confiança. Uma outra prática que foi apresentada lá é a do TJ do Tocantins, em que eles fizeram parceria com uma universidade católica para fazer formação continuada de conciliadores e mediadores. Então, eles criaram um sistema próprio para controlar as práticas desses mediadores e conciliadores e conseguiram dar um aumento significativo. Eles formaram os professores dessa faculdade e a faculdade começou a disseminar isso através de uma prática dentro da prática de extensão da faculdade. Então, virou um programa de extensão da faculdade e aí a faculdade disseminou isso e eles conseguiram fazer muitos multiplicadores. Um outro que teve lá, que eu achei também interessante, foi do TJ do Distrito Federal. Eles trouxeram uma oficina de educação financeira e orientação para superendividados. Perceberam lá no DF que as pessoas estavam muito endividadas. E elas não conseguiam conversar com os credores. E aí o que foi que eles fizeram? Eles criaram uma oficina. Então ela tem várias etapas. Até chegar na conciliação, a pessoa passa primeiro por essa oficina. Então, essa oficina é dada por professores, eles fizeram convênio com uma faculdade, e eles têm lá um psicólogo, um economista e um administrador. Eles, em conjunto, analisam toda a situação financeira da pessoa que procura o Sejusc e eles traçam para ele um mapa para que ele saia daquele superendividamento. E aí é que vem o judiciário, de chamar os credores para conversar e repactuar aquelas dívidas que estão pesando na costa do superendividado. Vem cá, quer dizer que eles preparam primeiro a pessoa para poder negociar e depois é que chama a outra parte. Depois é que chama a outra parte. E nessa oficina de educação financeira, vem tudo, Sérgio, inclusive a conta de água, a conta de luz, o gasto mínimo de dentro da casa, a diversão, escola das crianças. É tudo colocado no papel, esses economistas juntos com uma reeducação financeira. Nossa, então, é uma preparação. E de lá, também, eles tiraram algumas situações de pessoas que chegaram até a depressão por conta das dívidas. E aí é que entra a psicologia, porque eles vão ajudar essas pessoas a saírem desse estado de depressão por conta do superendividamento. E quando eles chamam os credores, a pessoa já está preparada, ela já tem ideia de quanto ela pode. Não vai fazer uma negociação errada. Jamais vai fazer, porque ela está preparada, ela se preparou anteriormente para isso. Essa prática também de fazer essas oficinas foi trabalhada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, na comarca de São Vicente, através da juíza Vanessa Alfiero, que desenvolve as oficinas de parentalidade e divórcio. Essas oficinas, elas vêm antes da audiência de mediação. Esses pais participam dessa oficina, que nós já ministramos aqui no estado do Amapá, e depois dessa oficina, quando eles começam a entender o papel dele como pai e como mãe, é que eles vão para a audiência de mediação. Ou seja, é uma preparação prévia para que eles possam fazer uma mediação melhor. Eu achei interessantíssima essa do DF, achei importante porque buscaram parceria e tem conseguido diminuir o índice de pessoas, até de suicídio, porque as pessoas se suicidam, Sérgio, por conta de dívida. E também, o TJ do Amazonas, o nosso vizinho Amazonas, levou também uma prática muito boa. Eles criaram centro judiciário em polo avançado. Então, eles foram colocando o Sejusc em vários lugares da cidade e fazendo essa prática conciliatória, que também foi muito boa. Seguida, nós tivemos lá uma parceria com a seguradora Líder e eles mostraram uma prática que eles fizeram de DPVAT, de resolver administrativamente o DPVAT sem necessidade de promoção, de processo na justiça, tirando um pouco a carga do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, e tem funcionado muito bem lá, eles têm um controle muito bem. O Tribunal de Justiça dá os médicos que fazem as perícias, porque para pagar o seguro é necessária a perícia, para saber se a pessoa tem a lesão, o limite da lesão, porque é esse limite que vai dizer quanto ela tem que receber. E aí vem a parceria com a Líder, porque eles fazem o pagamento, as pessoas já saem de lá até com o valor, depois fazem um grande mutirão, e nesse mutirão os médicos do tribunal vão, avaliam e dizem qual é a lesão. E aí, nesse momento, a seguradora faz o pagamento imediatamente na hora. Então, a pessoa já sai de lá resolvido o seu problema, sem necessidade de processo. Também foi uma excelente palestra que nós pudemos assistir.
Depois nós tivemos, então, uma palestra com a doutora Juliana Lois sobre criação e funcionamento de câmaras privadas. É uma realidade que ainda não nos chega aqui no norte do país, mas no centro-oeste, no sul e no sudeste já chega bastante, Sérgio. Tem muita câmara privada, tem muito mediador privado aí fora, e a tendência é que esses mediadores privados passem a prestar serviço para o judiciário. Então explica o que é uma câmara privada. A câmara privada é quando uma pessoa cria uma empresa, e essa empresa você vai lá, bate a porta, paga os honorários que eles vão cobrar, e eles resolvem o teu conflito. Se for necessário. Por mediadores treinados sob a supervisão do NUPEMEC. E eles têm que ter autorização do NUPEMEC para funcionar. E nessas câmaras privadas, eles fazem a cobrança dos honorários. Porque, como eu disse, mediação e conciliação agora é uma profissão reconhecida. Então, nesse momento em que eles fazem, as pessoas pagam. E se houver necessidade de homologação judicial, eles submetem, então, ao judiciário somente para homologação. E, fora isso, eles resolvem lá mesmo. Então, muito interessante, porque ela deu o norte de como criar uma câmara privada para quem tem interesse. Depois, então, nós falamos um pouquinho sobre as boas práticas do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Eles eram os anfitriões e tiveram oportunidade de falar a respeito do que eles estão fazendo. Então, eles separaram duas práticas para falar. Uma foi da oficina da parentalidade, que foi trabalhada na comarca de Mirassol do Oeste, uma comarca interiorana do Mato Grosso, e a juíza de lá, a doutora Edna, maravilhosa, implementou imediatamente a oficina da parentalidade e obteve resultados muito bons. Ela, segundo o que ela nos narrou, ela teve uma diminuição nos feitos de família a partir do desenvolvimento das oficinas da parentalidade. E o que era antes? Como era que funcionava antes? Ela recebia a inicial, ela marcava uma oficina. Da oficina, em regra, ela tinha quase 100% de acordo. Ela chegou a nos dizer que chega em torno de 98% de acordo. Nossa, é muito alto. Muito alto. Depois da oficina, a pessoa muda a mentalidade e automaticamente está preparada para fazer a mediação. E agora ela mudou o sistema. Ela já não mais distribui. Ela faz tudo no pré-processual. Ou seja, ela tem conseguido resolver conflitos de forma efetiva. Ou seja, é aquele conflito que ela não resolveu um processo. Ela melhorou as pessoas. Isso é mediação, quando você melhora as pessoas. E depois finalizou com chave de ouro o TJ do Mato Grosso, quando trouxe, então, um Sejusc na infância e adolescência. Olha que interessante. Ele trouxe um caso paradigma, trouxe um caso de um garoto que era filho de um policial militar e que, por problemas com o pai e a mãe não conseguia resolver esse problema junto com o filho, ele se danou a cometer atos infracionais. E aquilo chamou a atenção desse juiz, porque já era o terceiro ou quarto que o menino fazia, e ele disse: e agora? Quer dizer que ele vai ficar, alguém que vai entrar no mundo do crime, eu preciso fazer alguma coisa. Aí ele chamou a equipe dele, porque eles têm uma equipe multidisciplinar na vara da infância, e resolveram, então, estabelecer um Sejusc da infância através de práticas restaurativas. Eles, então, fizeram as entrevistas com o garoto, chamaram o pai do menino, chamaram a família, a mãe e as pessoas que eram envolvidas com o menino, fizeram círculos restaurativos e conseguiram restabelecer a relação do pai com o filho. E eles mostraram isso num vídeo, e o mais emocionante de tudo, Sérgio, foi porque a mãe veio falar ao vivo para nós lá. E ela entrou dizendo assim: não pare com isso, doutor, pelo amor de Deus. O senhor salvou a vida do meu filho. E a segunda parte do programa deles é o Tribunal de Justiça recepcionar esses menores infratores na qualidade de bolsistas deles. Bolsistas e estagiários. Então, isso foi uma coisa muito maravilhosa, porque aquele garoto que poderia hoje estar no mundo do crime, ele saiu do mundo do crime, experimentou uma prática restaurativa e, a partir da prática restaurativa, ele mudou a realidade dele. Hoje, ele é o menino que ajuda em casa e tem obedecido pai e mãe. E ela pediu, chorando, emocionou todas as pessoas que estavam presentes. Inclusive a doutora Joenilda. Quando eu olhei para ela, Sérgio, ela estava se debulhando em lágrimas. Mas não tem como, né? Porque foi uma mãe pedindo, dizendo que o tribunal não pode parar, que essa prática funciona, que essa prática é verdadeira, que ela alcança o verdadeiro sentido do que é justiça. Só sente isso quem esteve para perder um filho, né? É para criminalidade. Isso aí deve mexer com muita gente, principalmente com a mãe, né, Sônia? E no final da palavra dela, todos levantaram e aplaudiram de pé mesmo, porque foi muito emocionante, foi o momento mais emocionante do FONAMEC, em que essa mãe, uma mulher simples, Sérgio, veio dizer: não parem com isso, isso é a justiça do futuro. Então, deixou-nos muito mais entusiasmados daquilo que a gente já fazia, para dar forças para continuar fazendo cada vez melhor, porque verdadeiramente consegue atingir o cidadão
a prática restaurativa, a mediação, a conciliação e também, se for o caso, nas câmaras privadas, que podem agora trabalhar com isso. Bem, a gente vai fazer um breve intervalo comercial e a gente volta já já. Inaugurado há 11 anos, o Juizado Especial Sul foi criado com o objetivo não só de desafogar o Juizado Central, mas principalmente de tornar a Justiça Especial mais acessível para a população situada na zona sul da capital, onde estão localizados inúmeros bairros populosos. Você, cidadão que mora no Muca, Pedrinhas, Buritizal, Congonhas, Jardim Equatorial, Santo Inês, ao buscar os serviços da Justiça, procure o Juizado Especial Sul, localizado na rua Claudomiro de Moraes, no bairro Novo Buritizal. O horário de atendimento é das 7h30 às 13h30. Justiça do Amapá. Serviço célere e de qualidade para o jurisdicionado. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Bem, estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças, no nosso último bloco. E é o bloco que a gente vai conversar um pouco, que a Sônia, agora chegando do Mato Grosso, onde ela foi participar do terceiro Fonamec, agora vem a parte para a gente fechar o programa, Sônia, que foi um programa especial hoje, só sobre o que aconteceu realmente nesse grande evento que é o Fonamec, né? E a gente queria saber de tantas práticas que você observou, dos outros tribunais, dos painéis que foram apresentados, das palestras que foram apresentadas pelas autoridades que ali estiveram para contribuir com o judiciário brasileiro. Vem a pergunta que não quer calar, né? O que você traz de lá para o nosso ordenamento jurídico estadual, para cá, para dentro do Tribunal de Justiça? E se nós, em relação aos conciliadores e mediadores, como é que vai ficar o treinamento deles? E se Sejusc, nós vamos aumentar ou vamos ficar só em um mesmo? Excelente pergunta, Sérgio. Olha, depois do panorama que nós vimos lá, e essa audiência agora obrigatória pelo artigo 334 do Código de Processo Civil, nós vamos trabalhar que nem o Mato Grosso está fazendo. Então, o Mato Grosso trouxe uma experiência muito boa e que eu acredito que vai ser disseminada para todo o resto do país. Eles vão fazer o seguinte, vão marcar essa primeira audiência de conciliação. Nesta audiência, ela será feita ou na vara ou no Sejusc, e o conciliador nosso, treinado pelo NUPEMEC, ele vai ter condições de diferenciar se aquela audiência é de conciliação ou ela é de mediação. Se ela for de conciliação, ele realiza naquele mesmo momento. Se ele verificar que, na verdade, é uma audiência própria para mediação, vínculos anteriores, questões emocionais muito fortes e que necessitam de uma aplicação de técnica mais avançada, então ele vai colher o compromisso das partes, ele vai explicar o que é a mediação e vai colher o compromisso delas para que elas possam escolher um mediador dentro dos mediadores que nós teremos nos nossos quadros. Esse é o procedimento agora, Sérgio. A lei disse que o mediador ele tem que ser escolhido pelas partes. Se ele não for escolhido pelas partes, o tribunal designa um mediador. Então, nós vamos ter que atuar de acordo com a lei. Então, nesse sentido, esse conciliador facilitador treinado, ele vai determinar, junto com as partes, se é uma audiência de conciliação, ele realiza. Se for uma audiência de mediação, ele vai explicar o procedimento, colher o compromisso e vamos marcar uma data, pode ser até no dia seguinte, sem problema nenhum. De sorte que nós vamos ter que fazer um filtro. E esse filtro nós vamos fazer com apoio dos assessores jurídicos que atuam diretamente com os juízes e com os magistrados. Com os magistrados, a Corregedoria tem feito reuniões periódicas. Nós tivemos uma ainda semana passada com juízes de juizado, varas cíveis e vara de família. E esses juízes nos trouxeram muitas ideias. E por que foi essa reunião? Para que nós mostrássemos para os juízes a minuta da resolução que o Tribunal de Justiça está baixando, criando mais Sejusc. E aí vem a resposta à sua pergunta. Então, a nossa lei estadual disse que o tribunal vai criar a partir de uma resolução. E essa resolução vai ser submetida, então, ao pleno administrativo do tribunal, para que o pleno, então, avalie, porque toda resolução tem que passar pelo pleno administrativo, e a partir de então nós vamos criar vários Sejusc. Então, observa comigo, Sérgio. Nós vamos ter o Sejusc Central, que é esse que funciona de onde nós transmitimos o nosso programa. Nós vamos ter um Sejusc na Faculdade CEAP,
para atender a população daquela área para lá, a partir da Lagoa dos Índios. Nós vamos ter um Sejusc na FAMAP para atender a população que é daquela Estácio, área, né? Estácio FAMAP, para atender ali Pedrinhas, Araxá, Santa Inês, aqueles bairros que ficam ali naquelas imediações. Nós vamos ter um Sejusc lá no MP da Zona Norte, no Complexo Cidadão, para atender toda a população ali da Ministério Zona Público Norte. lá da Zona Norte? Lá da Zona Norte. Então, são 4. Nós vamos ter um Sejusc dentro do Fórum Virtual, que funciona ali na Audilar de Júlio. Silva com a Padre Júlio. 5. Nós vamos ter um Sejusc no Juizado Norte, que vai mudar lá para aquele prédio da Justiça Federal, que é para atender aqueles bairros que são depois da BR para lá, Brasil Novo, Infraero, aquele loteamento de São José, aqueles condomínios que estão sendo formados para ali e as comunidades que estão ao longo da BR, inclusive após a rodoviária. Então já são mais Sejusc. Também vamos ter um Sejusc dentro da Unifap, no Juizado Unifap, porque para atender aquela população ali de Fazendinha, naqueles bairros para aquela região. E nós vamos ter também um Sejusc no Juizado Sul, para atender aquelas comunidades ali do Nova Esperança, Congós. Então, Ou veja, seja, está pulverizado vamos mesmo. pulverizar. Nós vamos ser, dos tribunais de justiça do país, o que mais vai instalar Sejusc proporcionalmente. Começa E não quando para isso, hein? por aí, Celso. Não para, Sérgio, não para por aí. Nós vamos instalar em Santana, Mazagão, Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Porto Grande, Ferreira Gomes, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, Tartarugalzinho, Amapá, Calçoene e Oiapoque. Ou seja, todas as comarcas do estado terão Sejusc. E mão de obra para isso? Já treinamos, Sérgio. Nós passamos o ano passado Quantos todo. nós temos hoje já Olha, Sérgio, formados do módulo que está do CNJ, nós temos 13. 13. O resto são aquelas das formações precárias que nós já conversamos em programas anteriores. Então, e no interior, nós temos servidores que foram treinados ano passado. Ano passado, 2015, foi o ano que nós decidimos treinar os servidores do interior, já pensando na instalação dos novos Sejuscs. Nos antecipamos, né? Nos antecipamos quanto a isso e eles já estão fazendo estágio supervisionado. Então, a partir do término do estágio supervisionado, nós certificaremos esses servidores e então já poderão atuar dentro desse Sejusc. Então, observa que é tudo concomitante. Ao mesmo tempo, nós vamos instalar e já vamos certificar os servidores, porque já fizeram o treinamento ano passado. Então, o tribunal, ele foi visionário nesse aspecto. Então, você, cidadão que está nos escutando agora, que está aí no seu rádio ligado, veja, você vai ter um Sejusc em vários pontos da cidade para você resolver suas demandas. Sejusc é Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania, em que você, hoje aqui nós chamamos popularmente Central de Conciliação, onde o cidadão vai poder ir lá e demandar, fazer a sua demanda pré-processual e as pós-processuais também, porque o juiz poderá encaminhar para essas regiões. Então, Sérgio, para você ter uma ideia, o Tribunal de Justiça hoje já está preparado para iniciar com esse procedimento do novo CPC. Uma excelente notícia, tá vendo só? É a Sônia Ribeiro trazendo essas novidades, veio cheio de ideias e ela tá agora, você vai botar quente, né, Sônia? Vamos sim, Sérgio, Vai com botar certeza. quente. Eu quero agradecer ao Tribunal de Justiça por ter oportunizado a nossa participação e também agradecer aos ouvintes aí pelas mensagens que eu recebi hoje pelo meu aniversário. E é isso né, que eu já ia dizer, eu vou na completando sua casa mais tarde, comer aquele bolo. porque Pode eu ir tô- lá. é, Eu só não vou como- colocar a vela, tá, Sérgio? Para não saber a minha idade. Mas eu já Obrigada. sei qual é a sua idade, Eu já preciso sei. agradecer algumas pessoas que me ajudam muito na minha carreira diária, os meus irmãos, o meu pai, a Cristiane, que é meu alicerce, a dona Sônia, que é minha sogra, as pessoas que me ajudaram a construir esse programa, ao Celso, que eu não poderia deixar de agradecer, Coração Valente. que é o nosso coração valente, nosso operador, que me incentiva a cada dia, e você, né, Sérgio? Obrigado. Que é o meu colega de bancada, em que a gente divide todos os dias. É muito bom estar sempre aqui com você nas quartas-feiras. E eu quero comemorar mais aniversários seus durante muitos anos juntos, com sucesso do nosso programa, Sônia. Parabéns, feliz aniversário pra você, tá bom? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas a gente volta na próxima quarta-feira, tá? Um grande abraço, tchau. Parabéns pra você nessa data querida. Acabamos de apresentar o programa Conciliando as Diferenças. Até o próximo encontro.